transforma seu amador na coisa Coisa amada. amada. Então, naquilo que eu me afeto, eu coloco a minha afeição, os meus pequenos amores com A minúsculo, eu me transformo naquilo. Então, o que o alcoólatra se transforma? Se transforma no álcool. Olha. Ele não tem a personalidade dele, não tem uma história. Toda pessoa bêbada, quando você olha, ela é sempre do mesmo jeito. É até interessante que a gente na psiquiatria... Ela entra numa classe, tipo, que é dos bêbados. É verdade. Ela deixa de ser Exatamente. ela e ela se comporta igual a Quebra a personalidade, né? Ficam todos iguais, Até quase. reduz Olha. a um nível animal, né? Então existe até a classificação, a fase do macaco, do leão e do porco. Isso na barra de... do Na alcoolismo? bebida, no alcoolismo, na hora que a pessoa tá bebendo o álcool, né? Então o macaco fica mais eufórico, fica mais leve, fica bobão. Sei. A fase do leão já fica mais bravo, né? Já fica mais irritado. E a fase do porco, que a pessoa deu PT, Já né? Perdeu, já foi, né? Então assim, animalizou, claro, não é Ixi, eu acho que eu sou condenando, sempre macaco. Quando eu bebo, eu fico um eterno macaco. Exato. Então perde da sua personalidade, né? Nesse sentido a gente poderia colocar. Reduz muito ao nível animal mesmo. Olha só, nunca... É interessante, né? Essa análise, sim, a pessoa ama, mas ela se transforma no álcool em si. Exato. Que no caso, vira um porco no final das contas. Exatamente. Essa é a Mas isso ideia. que você tocou, então, dessa personalização, né? Será que a gente poderia colocar, então, Samuel, que todos os vícios, eles vão nos despersonalizar? O que a gente poderia perceber Podemos sobre isso? pensar se todos os vícios, né? Porque justamente Sim. esse vício abarca muita coisa, né? Porque se o vício é um defeito, Uhum. e eu, às vezes, colocando esse defeito junto também com o entendimento do ciclo. Então, eu torno aquele defeito que me traz prejuízo sempre, né? Uhum. Então, aquilo vai aumentando. Então, por exemplo, vamos falar de qualquer coisa que eu estou fazendo para preencher um vazio. Então, tem o alcoolismo, tem as próprias drogas, pode ser um sentimentalismo, um relacionamento e tal. Alguma coisa que eu vou atrás para preencher o vazio. Então, como vício enquanto dependência. Como dependência, né? E aí esse prejuízo vai aumentando, talvez, esse vazio. Tô colocando uma experiência, uma situação assim, Sim. mas poderíamos ter outras. E aí, isso, né? Esse ponto cíclico de você tornar a se prejudicar, né? Poderia, então, me despersonalizar? Sim, entendo. Nessa questão das dependências, então, como você vai colocando, tanto da dependência química quanto dos relacionamentos. Porque só para acabar de jogar a bola para você, quando a gente vê algumas pessoas que estão nos vícios, seja eles quais forem, né? Não estamos falando só naquele cara que é drogado, não, mas seja quais forem, né? Às vezes pode ser até de jogo, sei lá, qualquer coisa assim, que você vê na pessoa que ela tem algum tipo de dependência. E aquilo, meio que o mundo dela tá refletido naquilo, ela para de conviver, ela para de socializar, ela se prejudica financeiramente, os relacionamentos, enfim, né? Uhum. Então isso pode... Sim, com certeza. E eu não diria apenas uma despersonalização, mas diria com certeza numa desumanização. Deixa de ser humano e é como se regredisse para um estado mais animal. Justamente essas palavras que a gente vai usando. É um animal que não tem uma abertura ao social, à convivência, ao conceito. O viciado ali, pensando nessa questão das dependências, está tanto dentro do seu mundo que não existe um mundo fora. E não digo só na questão das pessoas, mas as regras, o meio social não existe. É tudo ele, vai ficando muito egoísta, autocentrado, poderia colocar assim. Eu tenho uma ótima experiência que vem passando nesses últimos 2 anos de com frequência estar atendendo moradores de rua, né, aqui em Rio Preto. Atendo sobretudo dependentes químicos que estão em situação de rua, e é muito interessante como eu preciso ser um olhar de esperança para eles, de não só no sentido de que eles podem sair daquela dependência, mas de que eles podem voltar a serem humanos. Se a gente olha, é muito degradante ali. Nós estamos vendo lá no fundo, é pesado falar isso, mas lá no fundo são animais, né? Não conseguem seguir regras, não obedecer o tempo. Então, por exemplo, onde eu atendo, a gente entrega roupas, né, para ajudá-los. Não consegue seguir a regra, não, já é tudo agora, já quero o remédio agora, já quero a 70. Por quê? Qual que é a diferença também que a gente poderia trazer? O animal, diferente da pessoa humana, ele não consegue criar conceitos. O ser humano é aquele ser que cria conceitos. Perfeito. Eu vou entender. Então, semana que vem eu tenho um compromisso. O animal jamais vai entrar isso. Então, ele pode até entender, ele consegue olhar os fenômenos de agora. Né? Então, os animais ali
do litoral conseguem antecipar um terremoto, um tsunami, mas tudo por estímulo de agora. O cachorro abre o saquinho e sabe que é uma ração, mas Sim, é ali, exato. né? Não tem uma programação. Exato, não existe um conceito de futuro. Uhum. Então, Aquela justamente... ideia futurista, né? Exato. A questão futurista. Exato, né? A projeção William Maris, né? William Colocando Maris. bastante. O ser humano é aquele que tem um projeto de futuro. Então, o dependente químico é agora. Eu quero a droga, eu quero isso, eu quero aquilo. O jogo, cada vez mais isso. Não consigo raciocinar, não existe um futuro, não existe um sentido ali pra frente. Então, com certeza, desumaniza. Mas eu pergunto justamente em que sentido você estava colocando essa pergunta para a gente lembrar dos outros tipos de vícios, que são essas inclinações, que são as palavras que a gente vai usando opostas à virtude. Certo. Porque se a gente for ver até mesmo as pessoas mais elevadas, aqui, nós católicos chamamos muito, né, os santos aí, também tiveram que lutar com vícios até o último instante da sua vida. Então, se a gente for fazer uma relação com as 12 camadas da personalidade, até mesmo um 12ª camada tinha ali os seus vícios. Que o vício principal do 12ª camada é a soberba, né, pegando os 7 pecados capitais. O orgulho ali, né? Exato, a vaidade, a vanglória. Então aí já não seria tanto uma despersonalização, né, nesse sentido. Seria até uma super personalização. É tão pessoal que tem um Sim. vício muito específico. Mas isso partindo para o lado mais filosófico, psicológico, Espiritual assim, também, né? né? Espiritual.